Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante desta arte, da autoria do ilustre e culto pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título, abro aspas, Flecha da Vitória do Senhor. Aplicações contextualizadas, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os acontecimentos dos últimos dias da vida do profeta Eliseu, sua morte e a vitória de Israel contra a Síria. Também perceber que o testemunho da unção de Deus sobre a vida do profeta Eliseu permaneceu mesmo diante de sua morte. E, por fim, praticar. Nossa história de vida, nosso legado de fé, deve nos acompanhar, tanto em vida como na morte. O textuário desta lição diz o seguinte, abro aspas, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque, fecho aspas. Encontramos esta referência bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 17, parte B. Vamos a um texto bíblico inspirativo que nós vamos encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 25. Abro aspas. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e para atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus e em Afeque. Fecho aspas. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras.
Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu. E seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Joás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que, em combate, Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás o derrotou e assim reconquistou essas cidades israelitas. Vamos à introdução dessa história bíblica. Estudar histórias bíblicas impactantes de personagens como o profeta Eliseu desperta em nós o interesse sobre o sobrenatural de Deus. Vivemos num tempo difícil em que o desafio de viver uma vida na unção do Espírito é primordial e necessária. Você pode dizer que já conheceu um homem, uma mulher de Deus nos dias de hoje que viveu o sobrenatural de Deus? Quantas curas, sinais e acontecimentos extraordinários têm acompanhado o ministério da igreja atual? É para pensar. Não, Deus não mudou, e nem mesmo o seu poder. Como tudo na vida é uma semeadura, é preciso uma entrega total, disposição e consagração para vivenciar tais experiências com o Senhor Jesus Cristo. Se, porventura, Ele nos quiser concedê-las. A lição de hoje nos induz à reflexão sobre como contextualizar acontecimentos extraordinários na vida de uma pessoa que está nas mãos de Deus, tirando lições para nós hoje. Este é o desafio de nosso tema. Vamos ao tópico número 1 desta lição, que tem como título A Vida e o Ministério Vitorioso de Eliseu. A chamada ministerial de Eliseu, filho de Safate, é narrada no primeiro livro dos Reis. Ele estava trabalhando, conduzindo uma parelha de bois. Isso demonstra que era um homem ocupado e com responsabilidades. Diz a palavra que Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Isso aconteceu depois do episódio da fuga de Elias por causa de Jezabel. Elias voltava de sua crise ministerial, já revigorado pela visita do anjo do Senhor, que veio em seu socorro. Sinais e maravilhas o acompanharam.
acompanhar o ministério do profeta Eliseu. Vamos ver alguns destaques. Dividiu as águas do Jordão, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. B. Sarou as águas de Jericó, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 e 22. C. Multiplicou o azeite da viúva, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. D. Levantou um menino de entre os mortos, filho da Sunamita, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. E curou pessoas que haviam sido envenenadas, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos 28 a 31. Curou Naamã da lepra, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 27. E por último, fez um machado flutuar, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 a 7. Orientou reis em tempos de guerra, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 12. Contudo, uma das passagens mais intrigantes no ministério do profeta Eliseu aconteceu quando ele foi cercado pelo exército da Síria, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 23. O rei da Síria, furioso porque Eliseu frustrava seus planos de guerra, mandou um exército para prender o profeta que estava em Dotã. De manhã cedo, o servo do homem de Deus saiu e viu o exército da Síria com seus soldados e carros de guerra cercando a cidade. Ficou apavorado. Mas o homem de Deus disse a ele para se tranquilizar, porque maior era o exército celestial. Eliseu ora a Deus e o Senhor abre os olhos do moço, que pôde contemplar a maravilhosa visão celestial, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, parte B, que leio, abro aspas. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mas o melhor da festa, isto é, da história, estava por vir. Podemos considerar como a cereja do bolo. Eliseu ora e o Senhor fere a cegueira o exército sírio. Eliseu encaminha a todos para a cidade de Samaria ou Samaria. Imaginem, todos cegos, possivelmente de mãos dadas, sendo guiados como bois em direção do matadouro. Fantástico! Somente uma pessoa, sob inteira direção de Deus, pôde exercer tal autoridade. Em Samaria, em vez de serem presos ou executados, são tratados como convidados do rei, segundo a orientação do profeta, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 22, que leio, abro aspas. Ele respondeu, não,
Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Aplicação para a reflexão. Temos recebido de Deus, através do Espírito Santo, sabedoria para discernir as situações difíceis de nossa vida? Tópico 2 da lição. A flecha da vitória na perspectiva da história bíblica. A flecha da vitória na história da vida de Eliseu foi seu último ato profético. Como lemos no texto base, ele estava em casa, doente, e recebeu a visita do rei de Israel. Eliseu era tão respeitado como homem de Deus que vemos esta narrativa, abro aspas. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Encontramos isso em 2 Reis, capítulo 13, versículo 4. Todos sabiam que a doença do profeta era para a morte. Chama-nos a atenção a expressão meu pai. Aqui um sentido duplo de respeito, como devemos conceder ao nosso pai terreno. Pois na escola de profetas, os discípulos eram chamados de filhos e os professores de mestres, e de reconhecimento do ministério profético. Já na exclamação seguinte, abro aspas, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, fecho aspas. As referências carros e cavalaria de Israel indicam o reconhecimento de que a força de Israel está no profeta, o homem de Deus. O mesmo termo, meu pai, já havia sido mencionado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 21, quando o exército sírio estava em Samaria. Curiosamente, essa mesma expressão Eliseu utilizou para Elias quando foi trasladado, conforme é registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, que leio, abro aspas. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. O profeta manda Jeoás tomar um arco com uma flecha, abre a janela para o leste e, colocando suas mãos junto com as do rei, atira a flecha e afirma, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Encontramos isso em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17b. Trata-se de uma palavra profética, com ações práticas. Depois o profeta dá um comando para o rei de Israel. Abro aspas. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Eliseu fica irado. Queria que o rei tivesse golpeado a flecha umas 5 ou 6 vezes. Então vem a afirmação.
você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Essa história nos relembra as palavras do Senhor Jesus, conforme é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 6, que leio. Abro aspas. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se a nossa fé estiver sincronizada com a vontade de Deus, com o seu poder, seus planos e projetos, poderemos exercer a autoridade espiritual e glorificar a Deus em todas as nossas obras. Mas cuidado, não digamos que é a nossa palavra que tem o poder, pois trata-se da fé no poder de Deus e na soberania de sua vontade. Isso é que se constitui na, abro aspas, flecha da vitória, fecho aspas. Aplicação para a reflexão. Temos experimentado a vitória do Senhor em nossa jornada de fé? Tópico número 3. O testemunho da vitória, mesmo depois da morte. Findando essa linda história, ainda somos surpreendidos pelo sobrenatural de Deus e aprendemos que o Senhor vela por sua palavra, tanto na vida como na morte, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, que leio, abro aspas. Os milagres de Eliseu continuaram mesmo após sua morte. Alguns israelitas jogaram o corpo de um homem morto na sepultura de Eliseu, e quando tocou nos ossos do profeta, o homem voltou à vida. De fato, estamos diante de algo extraordinário. Semelhante a isso, somente o acontecimento na morte de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 52 e 53, que leio, abro aspas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Reconhecendo que esse último milagre na história do profeta Eliseu é de natureza singular e não tem similar nas Escrituras, a mensagem e a lição que permanecem podem ser resumidas nestas duas verdades. O poder de Deus é ilimitado. E na ressurreição dos mortos, temos a vitória sobre a morte. Ela é irresistivelmente a flecha da vitória. Paulo consegue expressar bem essa ideia ao descrever aos Coríntios, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, que leio,
abro aspas. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição de Cristo, a morte foi derrotada e perdeu o poder de ferir o ser humano criado à imagem de Deus. Em Cristo e na ressurreição, nossas vidas são restauradas por completo à imagem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicação para a reflexão. Podemos afirmar que a flecha da vitória do cristão é a ressurreição? Conclusão. Pouco tempo atrás, em um café de comunhão entre pastores, ouvimos testemunhos dos milagres e do sobrenatural de Deus na vida e ministério de alguns colegas. Como precisamos de momentos iguais a este, em que compartilhamos experiências e testemunhamos daquilo que o Senhor tem feito através de seus servos, como é bom saber que Deus não mudou e que a cada dia, em sua igreja, Jesus continua operando sinais e maravilhas. Vamos crer e participar deste mover de Deus? Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.